Bom, no nosso programa Verso de hoje, a gente vai falar um pouco sobre vida fora da Terra e as descobertas do planeta Vênus. Bom, quando se falamos sobre vida extraterrestre, vem muitas coisas na nossa imaginação, como a gente descreve os ETs, né? E na real agora no nosso século moderno, digamos assim, a gente sabe que os ETs não são aquelas criaturas horrendas que foram descritas pra gente há diversos anos. Os aspectos e a descoberta extraordinária que pode significar uma decepção para os sonhadores, mas um grande avanço para a ciência que vamos falar hoje, é um vizinho espacial que deve ser um minúsculo micróbio. Bom, a nossa novidade é um pool de cientistas de diversos países publicaram na revista científica Nature Astronomy um estudo que relata a descoberta de um gás na atmosfera de Vênus. A substância é conhecida aqui na Terra como fosfina e também existe aqui. Aí tem aquela coisa, né? Tipo, o que causa a fosfina? Bom, aqui na Terra, a fosfina ela pode ser produzida por meio de micróbios, geralmente. Portanto, se o gás venusiano tiver as mesmas origens, é possível conceber a ideia de que existe micro-organismos vivos nas nuvens do planeta. Mas por que só nas nuvens? Porque o planeta em si, por mais que seja um planeta rochoso e dá pra você andar lá, ele é um planeta muito quente. Ele chega a 460 graus Celsius o dia todo. E ocorrem lá durante o dia diversas erupções vulcânicas, e o que impossibilita a gente de pisar sobre o planeta. Então, quem dirá uma vida extraterrestre, por mais que ela seja minúscula. Então, qualquer bactéria que a gente conhece no nosso dia morreria ao encostá-la na superfície. Bom, mas a 50 quilômetros para cima da crosta do planeta, na atmosfera venusiana, né, no caso, a gente tem condições de vida que são possíveis de conter vida. E é onde se localiza a fosfina. A quantidade de fosfina que os especialistas afirmam que foi encontrada é 10 mil vezes maior do que seria possível se tivesse sido formada por processos não orgânicos, levando a sugerir a explicação biológica, ou seja, a vida como a conhecemos. Nunca a ciência esteve tão perto de encontrar os nossos queridos ETs. O estudo é resultado de anos de trabalho. Os pesquisadores vinham procurando pela fosfina, considerado um possível indicador de atividade biológica extraterrestre desde 2016. A equipe se baseou principalmente em observações da superfície de Vênus. Para isso, utilizou 2 telescópios localizados no Havaí e no Chile, que reuniu as informações coletadas durante 4 anos para chegar à surpreendente conclusão. Uma das coautoras do estudo é a portuguesa Clara Souza Silva, de 33 anos, pesquisadora do MIT, Instituto Tecnológico de Ponta dos Estados Unidos. E a Clara é tão obcecada pelo tema que seu apelido entre os pares de cientistas é Doutora Fosfina. Só uma curiosidade mesmo. Bom, a descoberta do gás na atmosfera venusiana é relevante porque, de forma geral, o planeta é considerado hostil à vida. Como eu disse, na sua superfície a temperatura ultrapassa os 400 graus, as nuvens que encobrem o planeta são ácidas e a pressão atmosférica é 90 vezes a que encontramos na Terra. E diante disso, como seria possível haver vida lá, né? A resposta pode estar no próprio planeta azul, que no caso somos a gente. Por aqui já foram encontrados micro-organismos capazes de viver em ambientes predominantemente ácidos, né, no caso. E em grandes altitudes, até que em profundidades abissais, que a pressão é muito maior do que na superfície, né?
Então, talvez em Vênus não seja diferente. Bom, como não poderiam deixar de ser, a descoberta suscitou um amplo debate a respeito da possibilidade de vida fora da Terra. Há uma corrente cada vez mais robusta de cientistas para a qual é possível, para não dizer provável, a existência dos seres alienígenas. Nesse aspecto, devem tomar alguns cuidados, né? Por si, a palavra alienígena desperta suposição fantasiosa na cabeça das pessoas de seres inteligentes, de cabeça grande e assustadores. Mas na realidade, talvez seja outra. Como relevou a pesquisa a respeito de Vênus, por exemplo, né? E além disso, o universo é grande demais para que se cravem certezas. De todo modo, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje permitiu que novas técnicas de investigação por meio de telescópios ultrapotentes ou até mesmo novas viagens espaciais certamente trará breve novas respostas para a humanidade. As possibilidades, afinal, são infinitas, né? A areia que recobre Marte, as crateras da Lua, os anéis de Saturno, tudo poderia estar vivo, mas de uma forma que ainda a gente não compreende. A maioria dos astrônomos parece convergir para a ideia de que a vida alienígena seria de forma ou de outra parecida com os seres terráqueos, ou os micróbios venusianos estão aí para comprovar a teoria, né, no caso. Segundo a NASA, a agência espacial americana que liderou a maioria das expedições para o infinito e além, as leis da química e da biologia aparentam ser universais. Nos últimos anos, a NASA buscou por oxigênio, carbono e água fora da Terra, e focou seus esforços em Marte e Europa, que é uma das luas de Júpiter. De acordo com pesquisadores, o planeta vermelho pode ter sido habitável em um passado longínquo, e uma vez que existem indícios de que havia fluxos de água e até mesmo ocorrência de efeito estufa em sua superfície, na Lua Europa, a descoberta de grandes oceanos de água líquida debaixo de gelo superficial é o que motiva a nova geração de astrônomos a buscar vida por lá. E muitas expedições que estão sendo planejadas, né, no caso. Bom, é inegável que o estudo sobre as nuvens de Vênus representa no mínimo uma nova chance para os cientistas desvendarem os enigmas de outro planeta. Se houver a prova definitiva de vida extraterrestre, melhor ainda, bem ou mal, significará que os humanos não estão sozinhos no universo, né? E obviamente ter um micróbio como vizinho interplanetário não pode ser excitante para a maioria das pessoas, né? Mas tudo leva a crer que isso é apenas o começo de muitas e muitas coisas que virão. E como será no futuro com o avanço tecnológico? Por enquanto não há respostas para essa pergunta, infelizmente. Bom, o genial Carl Sagan, que não viveu o suficiente para deleitar com as incríveis descobertas da ciência espacial, definiu com a ironia o que significaria estar só. Abre aspas. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Fecha aspas. Os micro-organismos de Vênus, se de fato existirem, encheriam o Sagan de orgulho, com certeza. E chegamos ao fim do nosso programa Verso. Muito obrigado pela audiência de todos. Tenham um bom dia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o simbolismo. O simbolismo é uma escola literária que no Brasil compreendeu o período de 1893 a 1910. Ele surgiu na França e é caracterizado pelos seus ideais espiritualistas e pela fuga da objetividade que era utilizada na época. A principal característica do simbolismo é a subjetividade, ou seja, a fuga da realidade. Portanto, o uso de metáforas, comparações, sinestesias, sonetos são muito presentes na poesia simbolista, assim como a retomada de termos românticos
e o uso da simbologia, já que todas as ideias apresentadas no simbolismo são apresentadas de forma simbólica. A linguagem utilizada no simbolismo é vaga, expressiva e misteriosa. Agora trazendo um pouco sobre os principais autores desse movimento. Em Portugal, Eugênio de Castro é considerado o pioneiro do simbolismo e sua principal obra é Horas Tristes. Já aqui no Brasil, os principais autores são Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza, suas principais obras sendo Câmara Ardente e Faróis. Até a próxima! Opa, tranquilo? Seja muito bem-vindo ao programa Conversas Aleatórias sobre passado, presente e futuro. Hoje falaremos um pouco sobre Maquiavel. Quem foi, o que ele representou na história, na política e no poder que ele teve no passado. Nicolau Maquiavel reconhecido como Maquiavel. Ele foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. Ele também é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Já na história, Maquiavel estava inserido no contexto do Renascimento italiano e viveu durante o governo de Lorenzo de Medici. Seus pais, Bernardo Maquiavel e Bartolomea Nelli, eram de origem toscana. Já seu pai era jurista e tesoureiro de uma província italiana, e sua mãe próxima a uma família nobre de Florença. Já na política, ele é de fato considerado o pai da moderna teoria política. Maquiavel defende a ideia de um Estado forte dependente de um governante eficaz. E para que ele seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Maquiavel se preocupava em manter o Estado e por isso deixa conselhos para o soberano sobre como fazer. Já o poder que ele teve, ou talvez ele tenha até hoje, Maquiavel ressalta que todo poder vem do povo, dando margem a perceber que o mesmo é republicano. Em sua concepção, para se manter no poder, o soberano tem que, acima de tudo, estar em consonância com os anseios populares, porque o poder existe sob seus subordinados assim desejarem. Muito obrigado por tudo.